Imagina sair de 92 centavos no final de 2024 e chegar no topo a 4,52, disparando quase 400%. Isso foi o que a Cogna fez em 2025. Foi a melhor ação do Ibovespa no primeiro trimestre do ano. Mas aí veio 2026 e quem comprou aqui no topo chegou a ação cair quase 50%, né? Uma perda enorme. E então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo sobre a Cogna, né? Ela, além disso, que me chama a atenção nela é esse PVP aqui de 0,37. Então, a cada R$ 1 de patrimônio é como se você pagasse 37 centavos. Então, é aquela barganha que o Warren Buffett falava nas ações dele no início, né? Só que a gente vai ver se isso aqui realmente é uma oportunidade ou uma armadilha, né? Que o mercado não deve ser assim tão ingênuo. Bom, antes de mais nada, você precisa entender o que é a Cogna, né? A Cogna é o maior grupo educacional do Brasil, tem mais de 60 anos de história e começou com o cursinho Pitágoras. Hoje ela tem parte da Croton, a Croton, que é de educação superior, que tem mais de 1 milhão de alunos, ensino presencial, semipresencial, EAD. Ela tem faculdade de medicina, direito, odontologia, é a maior rede privada do Brasil. E aí tem também a parte de educação básica, que é a Vasta e a Saber, que é um material didático, tem parceria com o governo federal, isso é um ponto negativo. Tem mais de 4.999 escolas parceiras e tem soluções complementares de material escolar. Vamos falar aqui alguns números da Cogna, principalmente desse trimestre aqui de 26. E aqui chama atenção essa receita que cresceu 31%, né, em relação ao primeiro trimestre de 2025. Mas aí a gente vai ver que isso inclui o efeito da PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático. O que acontece? Em vez de faturar no quarto trimestre de 2025, esse faturamento pulou para o primeiro trimestre de 26, por isso que teve esse efeito. Então, não é uma receita recorrente. Então, provavelmente no segundo trimestre de 26, essa receita vai cair bastante. Sem esse efeito, o crescimento seria em torno de algo de 10 a 12%. O que é bom, mas é bem diferente do que 32%. Aqui no outro número que a gente vai ver é o lucro líquido, né? A gente vai ver que o lucro líquido parece ótimo, mas se você olhar a margem, é uma margem de 6%, né? Uma margem muito pequena para uma empresa que fatura 2 bilhões. Então, assim, tem um número que é mais ajustado, que é o lucro ajustado de 200 milhões, que dá uma margem de 9,4, que ainda é pequeno, mas ainda tem espaço para crescer. Agora sim, um número mais positivo do trimestre, que é 252 milhões de geração de caixa livre. Esse é um ponto que eu tenho que destacar para a administração da Cogna, porque eles falaram que iam chegar a 1 bilhão de geração de caixa livre. E realmente, em 2025 eles chegaram. E com esse número aqui do primeiro trimestre de 26, é provável que esse ano eles cheguem também. Então é um ponto positivo, porque é com esse valor que a empresa paga dividendos, que é um número real de geração de caixa da empresa. Tanto é que a empresa já pagou 119 bilhões de dividendos em fevereiro desse ano. Alavancagem, aqui outro ponto positivo, a alavancagem diminuiu de novo e também diminuiu o custo. Antes era CDI mais 1,66 e agora caiu para CDI mais 1,33, né? Então a empresa vem conseguindo reduzir os custos, isso impacta menos, né, o lucro líquido da empresa e tem a tendência de melhorar, né? Já que o CDI também está caindo. Vamos ver aqui outra parte. Um detalhe que a maioria ignorou é essa parte do Programa Nacional do Livro Didático, né, que eu já mencionei, que deslocou 307 milhões de receita do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 26. Esse é o problema de ter o governo como cliente, né? Isso é muito imprevisível. Então, ela vai sofrer esse efeito enquanto tiver na parte da Basta do Saber, enquanto tiver esse programa do governo, né?
Outro detalhe aqui muito importante que impactou os resultados da Cogna é o marco regulatório do MEC. O que é esse marco? É o que acontece é o seguinte: ele primeiro regula o EAD, então os cursos de pedagogia, licenciatura e enfermagem, eles foram migrados para o semipresencial obrigatório, ou seja, não pode ser mais só online. E o resultado, a captação do EAD caiu 32% no primeiro trimestre, porque muitas pessoas deixaram, né, eu preciso ir, né, é semipresencial, né, mas só online. Então isso foi um impacto negativo nesse resultado da Cogna. A enfermagem, ela teve 420 bolos de enfermagem sem presencial suspensos. O MEC aprovou 53 polos de volta em abril e maio, mas isso dá menos da metade. Então ainda é uma recuperação que a empresa está tendo. E o terceiro, para segurar essas matrículas, ela gastou pesado em marketing, né? Então isso aumentou os custos da empresa nesse trimestre. Agora tem um lado positivo, que acontece a mesma coisa com os bancos. Quando acontece isso, essa questão de regulatório, isso a empresa inteira sofre. Porém, como é uma empresa grande no setor, ela tende a sobreviver e fica mais forte, porque os pequenos vão saindo. É que nem quando os bancos aumentam o imposto sobre os bancos ou aumenta a regulação sobre os bancos grandes fazem gostar, porque isso evita novos bancos entrarem, concorrentes de fora entrarem, dificulta. É uma barreira de entrada. Então isso é positivo para o longo prazo, né? Para a empresa. Para o setor como todo é ruim, né? Que diminui a concorrência. Mais uma vez o governo ajudando aqui. Bom, e o que eu gosto da Cogna, né? E o que me preocupa? Os pontos positivos. A geração de caixa, como eu falei, é o número que paga de dividendo. Então, enquanto tiver positivo, é muito bom. A desalavancagem consistente, ela está realmente controlando a dívida. E a Croton presencial crescendo, captação subiu 14% e o ticket médio 19%. Ou seja, tanto em volume quanto em preço ela conseguiu aumentar. Essa é a estratégia de cursos premium que está funcionando. É o curso de medicina. Não se sabe se é só um boom, se é passageiro, mas realmente essa questão da medicina tem aumentado bastante a margem bruta da Cogna, que hoje está em 83%. Ou seja, praticamente ela só gasta 10% de custos e o resto é tudo entrando no resultado. E aí nós temos os pontos negativos, né? O efeito da PNLD não se repete, como eu já falei, né? O crescimento será muito menor no segundo trimestre, então o mercado já espera essa decepção. O EAD continua caindo seguidamente, então ainda não se sabe se até quando vai cair por causa desse novo marco regulatório. E a margem líquida continua apertada, margem líquida de 6,6%, ainda precisa evoluir em relação aos pares. E eu vou mostrar aqui também a questão dos pares, né? Porque que preocupa. A gente pode ver que o PL da Cogna não é entre os menores. A única coisa que também o EV/EBITDA não é entre os melhores, né? Em questão de EBITDA. Ela ganha praticamente só na margem bruta e também no PVP, né? Que é o preço sobre valor patrimonial, que realmente está muito abaixo em relação aos pares. E outro detalhe importante aqui que a gente vai ver é em relação ao ROI, que também é muito baixo, novamente por conta de uma distorção do patrimônio, que a gente vai verificar isso já já. E o que me surpreende é a C. A C tem o melhor ROI do grupo, né? ROI e ROIC. Ela também tem uma dívida baixa e tem um crescimento razoável, né? Uma margem muito boa, uma margem melhor que o da Cogna, né? Só que é uma empresa menor. Eu até fiquei interessado em investigar ela mais a fundo depois. Mas vendo essa questão aqui do preço VPP, né? Preço sobre valor patrimonial de 0,37. E aí, se você olhar a DFP, tem uma parte lá que vai falar da composição do ativo. E você vai ver que a maior parte do ativo da Cogna está aqui, ó, intangíveis, que é o goodwill mais ágios. E o que acontece?
o preço foi o valor patrimonial, leva em conta o patrimônio. E se esse patrimônio, a maior parte é intangível, não é um número assim muito real. O que acontece? A Cogna fez grandes aquisições, como a Vasta, a Saber, a Sonos, fez a aquisição do Pitágoras. Então, ela pagou um preço maior do que o patrimônio dessas empresas. E isso entra como um ágio. Então, ela pagou a mais. E aí, todo ano, isso é reavaliado, que eles falam de impairment, né? Faz testes anuais de impairment sobre esses ágios, para ver se realmente aquilo que eles estavam projetando de resultado está se concretizando. Se não se concretizar, então aquele preço realmente foi irreal. Então eles fazem esse teste de impairment. E aí você vai ver que é por conta disso que o preço sobre VP está nesse valor, porque se você ver a ação já negociou a 20 e caiu agora para 2, né? Já negociou a 20 no passado. E muito por conta disso, porque foram vendo que aqueles preços eram reais, não era aquilo tudo que estavam se esperando, né, dessas aquisições. Então isso fez a empresa cair muito. Outro detalhe importante é que a dívida real ela é maior que o divulgado. O que acontece? A alavancagem de 1,13 exclui o leasing, né? O que é esse leasing aqui? É o arrendamento, quando a empresa aluga, paga o contrato de aluguel para a faculdade, para os escritórios, o galpão que ela tem, ela entra nessa parte de arrendamento. E aí ela exclui isso da dívida, né? Mas contabilmente, depois dessa regra do IFR 16, é para entrar como dívida. Então aumentaria a dívida dela de 6,65 bilhões. Só que assim, não é uma coisa errada. A maioria das empresas do setor fazem isso, porque antigamente não entrava como aluguel, mas é um reconhecimento, né? Você tem que entrar sabendo disso. E a pergunta certa não é porque está barato. O Goodwill vai sobreviver ao teste de impairment? Então, assim, será que no próximo resultado, no próximo teste, vai reavaliar novamente e vai cair esse ágio? Então, o mercado não é besta, ele já considera ele não considera esses intangíveis, né? Ele já está tirando essa parte dos intangíveis do resultado. Não é à toa que dá 0,37, né? Coincidentemente, é 60% do ativo. Então essa é uma armadilha que você não deve cair. Então a minha conclusão, né? A Cogna ela tá no meu radar, né? Principalmente por conta dessa queda, mas ainda não é uma compra óbvia, mas é uma das teses mais interessantes do setor. Eu estou reavaliando de novo esse resultado do segundo trimestre, sem esse efeito do Programa Nacional Livre Didático, para ver o crescimento orgânico da empresa, né? E outra coisa que chama atenção também é a recuperação da EAD, se realmente vai se recuperar e se vai voltar os polos de enfermagem aprovados pelo MEC, que a enfermagem é um curso ainda premium, né, que tem uma captação interessante. Então, se isso se confirmar, uma reavaliação da empresa pode ser expressiva, ela pode ter um destravamento desse valor e ela pode voltar a subir. Se não, esse PVP baixo pode ter uma razão para existir, né? Vai continuar baixo, né? Por um longo tempo. E então, pessoal, concluindo, se você gostou da análise, deixa o like, se inscreve para não perder e comenta qual a próxima empresa a analisar. Eu realmente gostei da C. Talvez eu analise ela no próximo vídeo. E até a próxima.